Bem-vindos a Bagé, carinhosamente chamada de a Rainha da Fronteira. E esse apelido não é por acaso. Afinal, ela tem mais de 200 anos de história. E quanta história! Essa terra é berço de presidente da República, governador do estado, presidente do Supremo Tribunal Federal, campeão mundial de futebol, políticos de destaque, grandes artistas e de muitas outras pessoas que fizeram e fazem história. Quem nasce aqui já tem em seu DNA a força do gaúcho da fronteira e a virtude de ser filho do Pampa. E todos os bagienses possuem algo em comum: o orgulho de ser filho da Rainha da Fronteira. Todos se sentem como príncipes e princesas, privilegiados por sua origem. Sentem orgulho de saber que tudo nessa cidade remete ao seu passado glorioso, seus campos, suas ruas, suas construções, suas praças e seus monumentos. Nada na Rainha da Fronteira está de pé por acaso. Mesmo passando por momentos difíceis em sua trajetória bicentenária, a rainha jamais perde a sua majestade. Desde Dom Diogo de Souza até os dias atuais, Bagé se mostra alegre e garrida, uma terra de céu tão azul, sentinela da pátria querida. E como bem diz o seu hino, no teu seio nasceram heróis que souberam honrar o Brasil. Mas muito além dos heróis que nasceram aqui, a história de Bagé é composta por grandes figuras que pisaram e marcaram esta terra e estão eternizadas na Rainha da Fronteira com grandes e honrosas homenagens. Figuras como Manuel Luiz Osório, Duque de Caxias, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, Getúlio Vargas e Gaspar Silveira Martins. Estamos na Praça Gaspar Silveira Martins, que também é conhecida como a Praça do Coreto, o que é uma injustiça, já que o nome oficial da praça é em homenagem ao grande político Gaspar Silveira Martins, também conhecido como o Demóstenes dos Pampas, como o próprio José do Patrocínio o definiu. Ele está eternizado aqui no centro da praça, que também está localizada no coração de Bagé, a Rainha da Fronteira. Filho de estancieiros brasileiros, Gaspar Silveira Martins nasceu no dia 5 de agosto de 1834, no departamento de Cerro Largo, mais precisamente em Aceguá. Há uma certa confusão com a sua data de nascimento, já que sua certidão de batismo data do dia 5 de agosto de 1835, um ano após Gaspar ter nascido. Na época, os limites entre Brasil e Uruguai não estavam muito bem demarcados, o que garantiu a ele uma dupla nacionalidade. Por ter boas condições financeiras, foi enviado aos 9 anos de idade para a cidade de Pelotas para cursar o primário. Ao terminar o curso, foi para o Rio de Janeiro estudar no Colégio Vitório da Costa. A partir desse momento, o ainda jovem Gaspar Silveira Martins já demonstrava um grande interesse pela política e sonhava em ser ministro de Estado, sonho que realizaria mais tarde. Após terminar os estudos, tentou seguir uma carreira comercial para administrar as estâncias de sua família.
mudou-se para São Luís do Maranhão, conhecida na época como a Atenas brasileira. Porém, não conseguiu se adaptar e foi para o Recife cursar Direito. Em Recife, ficou por 2 anos até se mudar para São Paulo, onde finalizou a faculdade de Direito. Já formado, fixou residência no Rio de Janeiro, onde passou a atuar como advogado no escritório de José Júlio de Freitas Coutinho e como juiz municipal da 2ª Vara da Corte. Iniciou sua carreira política no Rio Grande do Sul, onde fundou o Partido Liberal Histórico ao lado de Manuel Luiz Osório, Félix da Cunha e Davi Canabarro. Foi eleito deputado provincial em 1862 e se tornou uma das principais lideranças políticas, sendo reeleito sucessivamente até 1889. Na época, era permitido haver concomitância das legislaturas, e Silveira Martins também foi deputado geral de 1873 a 1880 e senador de 1880 a 1889. Como político, atuou na defesa da eleição direta, da elegibilidade aos acatólicos, da construção de estradas de ferro e da promulgação da legislação fiscal específica para a província do Rio Grande do Sul, de forma a estimular o comércio e coibir o contrabando na fronteira. Também foi secretário de Estado dos Negócios da Fazenda, no gabinete liberal de João Lins Vieira de Sinimbu, onde se destacou pela criação da tarifa especial sobre produtos importados pelo Rio Grande do Sul, pela ampliação das estradas de ferro que serviam à província e pela emissão de 60 mil contos de réis de papel moeda para despesas com a seca que assolou o norte do Brasil. Retirou-se da pasta por algumas divergências. Em julho de 1889, assumiu a presidência da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, mas foi retirado do cargo em dezembro do mesmo ano, tendo em vista a proclamação da República. Monarquista ferrenho e com grande articulação política, foi exilado pelos republicanos e viveu na França até 1891. Um ano depois, no Congresso de Bagé, Silveira Martins fundou o Partido Federalista, que defendia o parlamentarismo e opunha-se ao presidente do estado do Rio Grande do Sul, Júlio Prates de Castilhos. Foi o maior líder da Revolução Federalista, que durou até 1895, onde os gasparistas, também conhecidos como maragatos, enfrentaram os castilhistas, conhecidos como pica-paus. Após o final do conflito, em 1896, Gaspar Silveira Martins tentou a continuidade do Partido Federalista no Congresso de Bagé, mas encontrou grande resistência por parte dos apoiadores de Júlio de Castilhos e acabou se afastando da política aos poucos, se mudando para o Uruguai. Em 1901, ele faleceu e foi sepultado lá mesmo no Uruguai, porque Júlio de Castilhos não permitiu que o seu sepultamento fosse feito aqui no Rio Grande do Sul. Somente em 1920, na gestão do então governador Borges de Medeiros, Gaspar Silveira Martins pôde finalmente descansar em solo bagiense. Ele teve os seus restos mortais exumados e transladados no dia 5 de agosto de 1920, também dia do seu aniversário. Atualmente, os restos mortais do Gaspar Silveira Martins estão localizados aqui na Catedral de São Sebastião, em Bagé. Na fronteira, a Praça Gaspar Silveira Martins também conta com o busto do presidente Getúlio Vargas. Além do busto do presidente Getúlio Vargas, o monumento também conta com a sua carta-testamento. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam,
Não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna, mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.
Também na Praça Gaspar Silveira Martins está localizado o obelisco em homenagem ao primeiro centenário da independência do Brasil. O monumento foi inaugurado em 1922 e homenageia os 100 anos da independência do Brasil, celebrando todos os estados do nosso país da época. Desde a sua inauguração, é ponto de comemoração cívica durante as atividades da Semana da Pátria aqui na cidade, e todos os anos o fogo do patriotismo e do orgulho nacional é aceso para relembrarmos a nossa história. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito muito doloroso e marcante para todas as nações do mundo. E no Brasil esse sentimento não é diferente. E apesar de toda essa dor e sofrimento, nós temos muito orgulho dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira que combateram em solo italiano. Daqui da Rainha da Fronteira partiram 33 bravos guerreiros que combateram em Montese e em Monte Castelo, lá na Itália. E nós estamos na Praça Júlio de Castilhos, também popularmente conhecida como a Praça da Estação, onde está erguido um honroso monumento em homenagem aos combatentes, aos nossos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. O monumento possui placas com os nomes de todos os bravos combatentes bagienses que partiram da Rainha da Fronteira para a Segunda Guerra Mundial, uma grande homenagem aos nossos pracinhas. Ao todo, 25.700 brasileiros combateram na Segunda Guerra Mundial, formando a Força Expedicionária Brasileira, que tinha como símbolo a cobra fumando, já que criou-se a mística de que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. As tropas brasileiras acabaram sendo decisivas em suas mais de 400 missões realizadas na Itália contra o nazifascismo de Adolf Hitler e Benito Mussolini. Atualmente, o dia 25 de abril é celebrado como o Dia da Libertação em diversas cidades da Itália, onde são realizadas várias homenagens à Força Expedicionária Brasileira. Infelizmente, João Francisco da Silva, o último pracinha bagiense que ainda estava vivo, faleceu em junho de 2020. Mas a sua memória e a de seus companheiros está eternizada nesse monumento e na história. Manuel Luiz Osório foi um importante líder militar brasileiro que entrou nas Forças Armadas com apenas 15 anos de idade e ascendeu até alcançar o posto máximo do Exército Brasileiro. Marcado eternamente na história por ser um dos grandes heróis da Guerra do Paraguai, General Osório é também patrono da arma de cavalaria, que o consagra como o Legendário. Manuel Luiz Osório nasceu em 10 de maio de 1808, em terras que pertenciam à vila de Nossa Senhora da Conceição do Arroio, no Rio Grande do Sul, onde atualmente fica localizada a cidade de Osório, nomeada em sua homenagem. Assim como o Duque de Caxias, o general Osório participou dos maiores conflitos armados da nossa história durante o século XIX. E por conta de sua postura ilibada, personalidade forte e grandes feitos no campo de batalha, alcançou o status de herói nacional após a Guerra do Paraguai e começou a ser chamado de O Legendário. General Osório faleceu no Rio de Janeiro em 1879.
Outro monumento localizado na Praça Júlio de Castilhos é em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que por um lado é conhecido como o Pacificador e por outro é conhecido como o Duque de Ferro. Duque de Caxias também é um dos militares mais importantes da história do Brasil e herói da Guerra do Paraguai, que participou de diversos acontecimentos históricos da história do Brasil. Por conta de seus grandes serviços prestados à nação brasileira, ao Império e ao Exército Brasileiro, atualmente Duque de Caxias é o patrono nacional do Exército. Duque de Caxias nasceu em 25 de agosto de 1803, na vila de Porto da Estrela, então capitania do Rio de Janeiro. Atualmente, o local abriga o Parque Histórico Duque de Caxias, no município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Era filho do Marechal de Campo Francisco de Lima e Silva e de Dona Mariana Cândida de Oliveira Belo. Sabe-se muito pouco de sua infância, além de que ele estudou no convento São Joaquim. Contudo, com apenas 15 anos de idade, se alistou na Academia Real Militar, onde iniciou sua honrosa e destacada carreira militar. Foi atuante e decisivo em praticamente todos os conflitos do Brasil no século XIX. Foi atuante e decisivo em praticamente todos os conflitos do Brasil no século XIX, como as guerras da independência na Bahia, nas revoltas durante o período regencial no Rio Grande do Sul e no Maranhão, e também na Guerra da Cisplatina. Mas o maior conflito que participou, alcançando o status de herói nacional, foi ao comandar o Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai. Além disso, foi senador do Império, ministro da Guerra e presidente do Conselho de Ministros. Duque de Caxias faleceu em 7 de maio de 1880 em Valença, Rio de Janeiro. Em 1923, foi instituída a comemoração do Dia do Soldado em 25 de agosto, dia do nascimento de Caxias. Posteriormente, ele seria escolhido como patrono do Exército Brasileiro em 1962. Um pouco da história de Bagé foi apresentada através de seus monumentos. É preciso entender a importância de resgatar memórias, personagens e acontecimentos. Conhecer o passado é fundamental para construir um futuro sólido e repleto de virtudes. A história é viva e está presente nos mínimos detalhes do nosso cotidiano. Olhar ao redor, perceber os feitos e as marcas deixadas pelos que já se foram é essencial para o desenvolvimento pleno de uma nação. Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Edmund Burke.
Nem ele. Fechou? Não, foi o. Falei que acabou 2 vezes. Mas o que ele fez, né? Ele morreu, coitado, faleceu. Como é que eu vou falar? E ele, solo bageense, ponto. Agora me atrapalhou. A companhia do som me quebrou agora. 29,90. Tá bom, 16. É só uma frase. Uma boa estrutura pra gravar uma frase só. Não, vamos lá, em Bagé. Independência do Brasil. Na real é só isso. Vou gravar de novo só pra confirmar, pra não dar o... A máscara é brava. Do obelisco em homem. Aí me quebra. Silveira Martins. Era pra ser a mais fácil, tá ligado? Bueno, vamos lá então. Take 1. Daqui da... Vamos lá. Esqueci na outra parte dos combatentes, depois do combatente. Não, sei tudo, já era. Vamos lá. Travou. Está erguido movimento é boa. Movimento transparado, tá ligado? Marca história em cima. Encontro de caminhonetes a diesel, Rainha da Fronteira. Vamos dar, tu diz. Eu travo em combatentes, cara. Acho que era isso. Que nem o Getúlio Vargas, um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda. Deu? Talhado em bronze, e nem sei se é bronze, mas deve ser bronze. Tá ali, tá toda a carta testamento. Com a sua carta testamento. Manuel Luiz Osório foi... Manuel foi boa. Manuel Luiz Osório foi um... Marcado na história fica melhor. Acho que era isso, do Osório. Praça Júlio de Gastilhos. Fechou.